Oi meninas, começando mais um vídeo aqui no canal. Tá meio escuro, mas é o momento que eu achei pra gravar pra vocês. O ventilador tá ligado que aqui tá muito calor. E aí ela tá aqui atrás, eu acho que ela já tá acordando, mas eu quero pelo menos começar esse vídeo. Tudo começou quando eu completei 39 semanas, que eu comecei a sentir contrações de treinamento durante a semana inteira, até eu completar 40 semanas. Olha ali, ó. Só que eu não sentia dor. Era só aquela pressão forte na barriga e eu não sentia dor. E eu fiquei a semana inteira sentindo essas contrações de treinamento. Incomodava um pouquinho durante a noite, quando eu ia levantar, tava tendo contração de treinamento. Mas nada de dor. E chegou 40 semanas e eu comecei a ficar meio desesperada. Porque eu tinha muito medo da indução, porque o parto do Brian, a partir de um momento, ele foi induzido, porque eu cheguei apenas com 3 centímetros no hospital e eles não deixaram mais eu sair de lá. Então, eu tinha muito medo disso. E eu tinha medo dela engordar demais, porque eu tinha medo de não conseguir, né? Porque na última ultrassom que eu fiz dela, ela tava com 3,7 kg, mais ou menos, e 53 centímetros. Então eu já tava com muito medo dessa menina vir com 55 centímetros pra lá e mais de 4 kg. Pois bem, quando eu fiz 40 semanas, eu fiquei esperando sentir alguma coisa, porque quando eu fiz 40 semanas, foi quando a lua virou. E eu tinha esperança nessa lua. Foi a lua do dia 22, que ela virou de manhã. No dia 22 eu fiz 40 semanas e um dia. E no dia que eu fiz 40 semanas, eu não senti nada de diferente. Só que de manhã, quando era pra lua virar, que a lua viraria em 9 horas e pouquinho, eu levantei, era 6 e pouco, quase 7. E eu levantei porque eu tava sentindo como se tivesse saindo alguma coisa lá embaixo. Eu levantei, eu pensei que era a bolsa estourando, mas não era a bolsa, era tampão branco e um pouco assim como se fosse catarro, mas não era verde, era branco. E bastante corrimento. Aí eu tô com candidíase, a bolsa tá estourando, o que tá acontecendo? Desceu pela minha perna, mostrei assim pro Bruno, o Bruno ficou assim, e aí, a bolsa? Aí eu fui pro hospital, eu fui pro banheiro e eu vi que não era a bolsa, porque eu tossi. Tentei fazer força ali um pouquinho e não saiu de novo. Mas ficou saindo aquele tampão e eu senti a primeira contração. A primeira contraçãozinha sem dor. Tô tendo contração sem dor, então não é hoje ainda. Mas foi passando um pouquinho do tempo, começou a vir umas contraçõezinhas com uma cólica bem fraquinha. Então eu fiquei observando aqui. Aí eu comecei a contar, porque o Bruno estava ansioso já. Ele queria que eu contasse pra ver como é que tava. Eu comecei a contar as contrações, mas elas estavam desreguladas. Vinha de 6 em 6, 7 em 7, mas variando. E teve uma que veio com 9 de diferença uma da outra. Aí eu, não vou mais contar. Fiquei desiludida. Mas não parou. Aí nessa eu fui lavar roupa com o Bruno, porque era dia de lavar roupa já. E continuei sentindo as contrações. E depois elas começaram a ficar mais fortes. Aí eu, não, tá realmente acontecendo alguma coisa. Talvez ela nasça amanhã. Aí o Bruno, por que tanto tempo? Porque o parto do Brian foi muito demorado. Então, tava pensando que ela nasceria no dia seguinte. Quando vinha a dor, eu já tinha que ficar parada. Eu tinha que tentar me acalmar. E o Bruno vinha e fazia pressão nas minhas costas, assim. Fazia essa pressão assim nas minhas costas. Aquilo aliviava bastante. Quando a gente terminou de lavar as roupas, a gente veio pra dentro. E eu fiquei aqui no quarto sentindo contrações. E quando vinha a contração, eu pedi pra ele fazer a pressão nas minhas costas. Mas em um decorrer do tempo, quando veio uma contração, ele veio fazer ele fazia a pressão assim nas costas, mas eu tinha que ficar numa posição que desse dele fazer essa pressão. E ele fazia também, eu botei ele pra mexer com óleo nas minhas costas, pra fazer, tipo assim, pra fazer calor nas costas. Ajudou um pouco,
E as contrações não regulavam. Elas estavam sempre vindo de 6 em 6, mas foram diminuindo um pouco o tempo. Foram de 6 em 6, 7 em 7, 5 em 5, no mínimo. Nessa etapa aí. Então, eu não quis ir pro hospital ainda. Eu queria que eu fosse quando tivesse de 3 em 3 minutos. Eu tava com muito medo. E eu tava esperando algum sinal que eu tivesse tido no trabalho de parto do Brian. Porque começou a sair no trabalho de parto do Brian, quando eu tava com mais centímetros, tampão com sangue. Sangue rosa, sangue mais vermelho. Eu tava esperando aquilo, mas não vinha. Só era o tampão. O tampão saindo. E era um tampão mais claro, mais branquinho, mais pegajoso, como se fosse uma lubrificação ali do canal de trabalho de parto. E o Bruno tava aqui comigo no quarto aqui. Eu tava curtindo minhas contrações aqui, nesse lugar aqui onde eu tô sentada. E quando vinha a contração, eu levantava, ele fazia pressão nas minhas costas. Quando passava, eu deitava um pouco, porque eu já tava meio cansada das contrações. As contrações começaram às 7 horas da manhã. Quando era lá por volta das 2 horas da tarde, elas começaram a ficar bem fortes. Então, teve uma hora que ele veio fazer a pressão nas minhas costas, começou a fazer, e eu senti um desconforto muito grande. Eu não queria que ele pegasse em mim, mas eu não queria mais aquela pressão nas minhas costas. E começou a doer, a pressão, sei lá, me incomodou muito. Era como se tivesse fazendo a dor aumentar. Então, como tava saindo muito tampão e a secreçãozinha que eu falei pra vocês, que era parecido com uma lubrificação e nada de sangue, eu ia esperando sangue, mas nada de sangue, eu fui pro banheiro. Eu botei um top desse de academia e fui sem calcinha pro banheiro e fiquei lá. Quando vinha a contração, eu segurava um negócio aqui e outro aqui, e eu tentava ficar me abaixando e virando o quadril pra um lado e pro outro no banheiro, onde era negócio de colocar toalha. Eu pegava naquele lugar onde não quebra e ficava me abaixando, e quando parava a contração eu me limpava, porque saía o tampão e o líquidozinho. E quando eu entrei lá pra dentro, eu comecei a gemer. Eu comecei a dar leves gritinhos, não gritinhos, era como se eu colocasse voz pra fazer tipo um grunhido. E o Bruno e a minha avó estavam lá fora. A minha avó tava lavando uma roupa lá pra fora e ela escutou eu começar a gemer. E ela começou a falar pro Bruno: essa mulher tem que ir pro hospital, ela vai ganhar o menino aqui dentro de casa. E eu não queria ir. O Bruno veio pra porta, cada contração que vinha, eu fazia a mesma coisa. Eu ficava tipo que vocalizando aquela dor. E o Bruno tava no corredor ali e falando comigo: Marta, vamos, já tá muito perto uma da outra. Tava tipo de 5 em 5 e 4 em 4 minutos. Eu não quero ir. Pois bem, eu fiquei bem 1 hora dentro do banheiro, eu acho. Mas eu não tava me banhando dentro ali debaixo do chuveiro. Aqui não tem água quente e a água eu só tava usando pra me limpar lá embaixo mesmo. Depois eu saí lá de dentro, com muita luta deles me chamando pra fora, com medo da menina nascer ali. Aí eu vim pro quarto, fiquei aqui mais um pouco de tempo e o Bruno começou a falar: Marta, pelo menos se arruma pra gente já estar preparado quando começar a diminuir mais o tempo. Aí, com muita reluta, eu realmente fui me vestir. Aos pouquinhos ali, me vestindo, sentindo contração. E naquele momento ali eu não tava mais sentindo vontade de vocalizar a dor. Eu segurava no Bruno, ele tava se vestindo. Aí eu sentava na cama aqui, ele tava em pé, eu segurava na cintura dele e ficava ali na barriga dele até a dor passar.
Aí depois eu me levantava também, chegou um momento que eu levantei, eu tava me terminando de arrumar já tava até chamando o carro. E as contrações estavam diminuindo o tempo, tava de 3 em 3, 4 em 4. E eu segurava no pescoço dele, tentava sentir o cheiro dele, alguma coisa. Passar a cabeça no pescoço dele, alguma coisa que me distraísse daquela dor. E eu falei pra ele, Bruno, tá muito forte, tá doendo muito, tá doendo muito. E eu lembro que nessa hora eu comecei a sentir calafrio. E eu lembrei do trabalho de parto do Brian, que quando eles me colocaram pra sala, onde eu já tava com 7 para 8 centímetros, eu tava sentindo calafrio. Vinha a dor e eu sentia o calafrio e eu tinha que levantar. E nessa hora, o carro já tava chegando, a gente pegou as malas que já tava pronta. O Brian ficou aqui com a minha avó e com a minha irmã. Quando eu tava saindo, eu até fui meio grossa com o Brian, porque eu tava agoniada. Tava muito agoniada, porque o carro chegou e era a primeira vez que a gente tinha pedido o carro. E eu não sabia se ele cobrava taxa, se ele esperasse mais tempo lá fora. E o Brian queria ir com a gente, ele sempre sai com a gente. Então eu fiquei agoniada, eu falei, Brian, tu não vai, tu tem que ficar aqui. E ele começou a chorar, ele não queria ficar aqui. Aí a minha avó começou a tentar interter ele lá pra dentro e a gente saiu. Eu consegui ir andando normalmente, entrei no carro. E quando eu entrei no carro, já comecei a sentir outra contração. E eu não conseguia ficar sentada no carro. Eu colocava tipo a mão aqui e ficava ali me segurando enquanto a contração vinha. E eu ficava assim, tipo isso. Eu ficava desse jeito e o Bruno lá, contando as contrações. E teve contração que veio com diferença de 1 minuto. Aí depois veio diferença de 2 em 2 minutos. 3 em 3 minutos. Não tava regulado. Então aquilo tava me deixando assim, eu vou chegar no hospital, não vai estar nem com 6 centímetros, 5 centímetros. E eu vou ficar sofrendo lá, vão querer me botar na ocitocina, vão ficar me dando toque. Ai, meu Deus. Não queria isso pra minha vida de novo. Foi muito sofrido o parto do Brian, o trabalho de parto dele. Eu não queria. A gente chegou lá, o carro deixou a gente bem na porta. Quando a gente entrou, o Bruno fez o meu atendimento lá, eu tava do lado dele. E quando as mulheres me chamaram, o Bruno já tinha terminado lá. Mas deixaram ele lá pra fora pra fazer o toque em mim lá dentro. Quando chegaram pra fazer o toque em mim lá dentro, a mulher me pediu pra me tirar minha roupa, a calcinha na verdade, e deitar na maca lá. E eu já tava com medo daquele toque. Porque o primeiro toque que eu fiz quando eu cheguei na maternidade do Brian doeu muito, muito. Ela fez o toque, eu já estranhei logo. Eu não senti dor no toque. Ela virou a mão ali e eu não senti dor. E ela falou, ela já tá ganhando. Essa daqui tá ganhando, só falta estourar a bolsa dela, o bebê vai nascer. E eu fiquei assim, sério? Eu não tô acreditando. E eu fiquei nessa, eu não tô acreditando. E quando a mulher abriu a porta, ela falou, ela já tá ganhando, vamos pra sala de parto. E o Bruno ficou tipo assim, pegando as coisas ali, pegando minha chinela, pegando a minha roupa. E a gente saiu, foi pra lá. Eu fui andando mesmo. Pra sala de parto. E o Bruno veio atrás, derrubando meu celular, pegando a bolsa. A gente entrou pra sala de parto. E elas estavam ajeitando tudo logo ali na correria. Mandaram tirar meu vestido. E me colocaram na roupinha verde, de lá do hospital. Deitei na cama, pediram pra me colocar o pé de um lado, o pé do outro. Eu até fiquei meio assim, será que eu não posso ficar em outra posição? Mas eu tava com muita dor, eu não queria ficar tentando posição. Mas fiquei meio insegura porque falam que aquela posição não é boa para ter bebê. Então, eu tive nessa posição do Brian. E a posição favorece com episiotomia. Então, eu tava com medo mesmo assim. Eu tava com dor e eu tava pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Pois bem, coloquei lá, o Bruno, eu vi a mulher pedindo roupa pro Bruno, da bebê. O Bruno deu.
já a roupinha feita lá. Ele só perguntou pra mim qual era, e eu falei qual era pra ele, era rosa lá, e ele deu pra mulher. E passou aqui pro meu lado, e a mulher veio, a médica sentou na minha frente, e veio tinha 3 na sala. 2, eu acho que era enfermeira, e uma médica, e a médica tava na minha frente. A médica falou que ia estourar minha bolsa, ela tava fazendo toque, acho que tava procurando a bolsa, e veio com com uma agulha sem, agulha não, uma tesoura meio que sem ponta. E começou a querer estourar. Naquele momento eu senti medo de doer. E eu fiquei bem nervosa. Eu fiquei, não, para. E eu senti uma leve dor. Leve não, uma dor. Não era monstra, mas era uma dor. E a médica ficou meio assim, nossa, tá reclamando tanto assim na hora de estourar a bolsa. Fiquei meio assim com ela já. Mas ok. Aí ela falou, a gente estourou a bolsa agora, só depende de você. É só você pra colocar seu bebê pra fora. Perguntou o nome. Aí o Bruno falou, Ayla Sofia. Ela, pode colocar força pra Ayla Sofia vir. Só depende de você. E eu comecei a fazer força. A mulher veio, as duas começaram a furar meu braço pra colocar o acesso, pra colocar um soro. E eu perguntei o que tem no soro. E ela ficou meio calada. O que tem no soro? Aí o Bruno, o que tem no soro dela? Aí ela falou ocitocina. Aí o Bruno perguntou por que a ocitocina. Ela falou para as contrações dela virem mais rápido, ela conseguir colocar força pra o bebê nascer. Eu não achei que seria muito necessário, mas eu fiquei tipo assim, ok. Porque minhas contrações estavam vindo de lado, então a partir daquele momento que elas colocaram aquele soro, parece que elas vieram de 1 em 1 minuto. Eu peguei no ferro que a mulher me deram e comecei a botar força. E eu comecei a botar força aqui. Eu sentia que eu tava colocando força aqui. E a médica falando, tá colocando força na garganta, não coloca força aí, coloca força pra baixo. E eu já tinha assistido alguns vídeos, então eu consegui meio que entender o que eu tinha que fazer. E comecei a colocar força pra baixo. E eu sentia que, tipo, não tava acontecendo nada. Eu só tava sentindo uma dor muito forte e não tava acontecendo nada. Mas, a partir do momento que eu fui fazendo força mais longa, eu comecei a sentir, tipo, que uma pressão lá embaixo. Bruno chegou com o Brian, então vocês possivelmente estão escutando. Ele foi dar banho no Brian foi cortar o cabelo. Continuando, eu comecei a sentir tipo que uma pressão e o Bruno tava aqui do meu lado direito, aqui perto da minha cabeça. E eu tava com muita dor e eu tava com medo de não conseguir botar pra fora. Não consegui, eles terem que fazer alguma coisa comigo e eu tava com muito medo disso. Quando eu comecei a fazer força e eu comecei a sentir essa pressão, o Bruno falou, vai Marta, a gente já tá vendo a cabecinha. E a médica tentava, tipo, ajudar lá embaixo e eu, ai, não. Era assim que eu tava, tipo, falando. Tava com muita dor ali. E ela colocava, tipo, que a mão, e ela, tô tentando te ajudar. E quando ela viu que, tipo, a Ayla era grande, ela quis fazer episiotomia. Ela veio com ela nem perguntou. Ela falou, me dá a tesoura. E quando eu vi aquela tesoura, eu conhecia a tesoura. E ela vinha fazer aquilo ali sem anestesia, sem nada. Mais uma episiotomia que eu tinha sofrido no parto do Brian e que me deu muita dor de cabeça. Eu fiquei 2 meses, ponto infeccionou. E eu tive que tirar esses pontos no cru. Gente, foi horrível. Uma das coisas que eu mais tinha medo era da episiotomia. E ela veio querer fazer a episiotomia em mim. E eu falei, o que você vai fazer? Eu não quero episiotomia. E o Bruno falou, ela não quer episiotomia, não faz episiotomia. Olha ali. E ela falou, se eu não fizer, vai lacerar. Tem certeza? A menina é muito grande. Aí o Bruno, ela tem certeza, eu não quero. Então, ela ficou meio zangada. Ficou falando, esse povo que quer parto humanizado. Não sabe, falando alguma coisa assim, reclamando. Mas, pois bem,
comecei a fazer força de novo. E o Bruno tá saindo, continua. Você é forte, você consegue. E eu fiz uma força, eu comecei a sentir tipo, que a cabeça ia sair. Aí eu descansei. E nessa de eu fazer força desse jeito, meu pé meio que escorregou. E machucou, depois que eu vi que machucou. Mas depois elas colocaram meu pé lá de novo, um negócio pra me fazer força. E eu fiz uma força tão grande. E eu senti tipo que um alívio. A cabeça tinha saído pra fora. Aí eu fiz mais uma ou foi duas forças e o corpinho saiu. E ela veio pra cima de mim, chorando. Ai, gente, foi muito lindo. Ela veio pra cima de mim, chorando. A mulher tentando limpar ela ali. E o Bruno tava ali do meu lado. Ele viu tudo. Ele achou que não ia ter coragem de ver, mas ele viu. E ela era tão grandinha, gordinha. E eu fiquei tipo, quantos quilos será que essa menina pesou? Porque eu achei ela muito gordinha e ao mesmo tempo tão pequena. E ó, aqui ela. Nossa, tá molhado. Pois bem, aí elas pinçaram o cordão. Eu perguntei se o Bruno poderia cortar o cordão e ela disse que podia. Então o Bruno cortou o cordão. Pegaram ela depois de um tempo, que ela tava em cima de mim, e foram pesar ela e vestir. Ela pesou 9 quilos. Ela pesou 4. Pesou 3,950 kg e 50 centímetros. E eu tô zangalha. E depois dali. Detalhe. Ela. Quando a Ayla saiu, eu fiquei tipo, será que. Aí ela fazendo cocô. Será que lacerou? E a médica falou, não lacerou. E eu fiquei muito feliz, porque era outro medo que eu tinha, porque algumas meninas que tiveram parto normal falaram que sentiram quando lacerou sozinho. Então eu tinha medo de sentir isso. E outro detalhe, eu meio que senti um círculo de fogo, mas não era tudo aquilo que eu achei que seria. Eu pensei que arderia muito. Foi uma ardência bem de leve. Eu levantei, sentei na cadeira de rodas e me levaram pra minha maca lá no quarto, que eu fiquei com mais uma mulher lá dentro, que tava internada com o bebezinho dela. E ainda não é bem ainda trabalho de parto, mas meu amor, está gelado. Quando eu fui pro quarto, eu inventei de querer tomar banho, porque eu queria fazer xixi, eu tava com medo de arder. Então eu fui pra tomar banho, o Bruno foi comigo ali pra ficar olhando caso acontecesse alguma coisa. E eu passei mal. O Bruno teve que me segurar ali um pouco e eu continuava passando mal, então eu pedi pra ele ir lá chamar uma enfermeira. Depois ela veio, me deu um soro e eu melhorei depois de deitar. E eu só fui tomar banho de novo no outro dia, que deu certo da outra vez. E foi isso, meninas. Meu relato de parto. Eu fiquei muito feliz que deu tudo certo, que foi como eu imaginei que... Não imaginei não, porque não foi como eu imaginei. Porque eu imaginei que eu chegaria no hospital e não tava nem com 5. Mas foi como eu queria que fosse rápido. E mesmo com a dor forte, do jeito que tava, eu achei que ela ia aumentar mais. E ela não aumentou. E é isso.
até o próximo vídeo, meninas. Se quiserem me seguir no Instagram, eu tô aparecendo por lá, já que eu não tô gravando muito por aqui. Tô mostrando meu dia a dia lá com a Ayla. E é isso, meu Instagram tá aqui embaixo, vou deixar passar na tela pra vocês também. E até o próximo vídeo.